O assunto é sobre o projeto da OAB que leva advogadas a blocos de rua e sambódromo em campanha contra o assédio por meio de suporte jurídico gratuito. Nós já falamos sobre isso aqui, dessa importância. São quase 400 advogadas voluntárias. Elas já fizeram isso quando houve o pré-carnaval para poder fazer esse atendimento às mulheres que sofrem assédio. A gente sabe superlotação em blocos, como a gente viu do Calvin Harris e também da Ivete Sangalo. Muita gente, infelizmente, acaba sofrendo assédio, principalmente na grande maioria. Isso a gente fala devido às estatísticas. A maioria é a mulher que sofre assédio. Então, tem esse projeto da OAB com advogadas voluntárias, quase 400, que dão esse apoio. E não só presencial, viu? Esse apoio foi presencial no pré-carnaval. E além do apoio presencial, também tem o apoio online. E aí tem toda uma regra. Esse atendimento vai até dia 17 de fevereiro, se eu não estiver enganada, mas a gente vai conversar então para saber todos os detalhes agora com a Flávia Nascimento, que é vice-presidente da Comissão Mulheres Advogadas. Primeiramente, muito obrigada por nos atender e eu já começo te perguntando, Flávia, o porquê e como funciona esse projeto na prática para a gente ter ideia sobre isso. Bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo e ouvindo. Bom, esse projeto, ele envolve um atendimento presencial e também um atendimento virtual. O presencial vai ser na cidade de São Paulo. Nós tivemos um edital aberto para inscrições de voluntárias e 370 mulheres advogadas se inscreveram. E elas vão estar distribuídas nos blocos e no sambódromo, com um atendimento de acolhimento e orientação gratuita para as advogadas, né, que se sentirem aí incomodadas ou forem violentadas ou sofrerem qualquer abuso. Além disso, nós temos um atendimento virtual também dessas voluntárias para o estado de São Paulo inteiro. As mulheres que forem vítimas, elas podem acessar, nós temos um QR Code, tem o site da OAB que dirige direto para uma plataforma e ali ela preenche um formulário e vai ser contactada para que o acolhimento e ajuda seja oferecido a ela. Acho que a gente tem, eu não vou falar em graus porque não é grau, abuso é abuso, assédio é assédio, mas a gente vê situações em que esse assédio é muito mais claro, né? Uma tentativa de beijo forçado, puxar e não soltar a mulher, mas não é só isso que é assédio. Aí eu queria te pedir, Flávia, para quem está ouvindo a gente, que tipo de comportamento que pode ser praticado num carnaval, que tem gente que vai falar, não, eu achei que não era nada, mas eu que achei configura... que eu tava só flertando e paquerando. Tava flertando, ou aquela história, né, de alguém tá passando, você puxa pelo braço. Não, eu só tava tentando fazer algum contato. Que comportamento que normalmente algumas pessoas acham que tá tudo bem, mas que não, é assédio? Bom, antes de falar exatamente isso, eu queria esclarecer uma coisa. A nossa campanha, inclusive, utiliza o termo assédio, que é o termo que a mulher, em geral, entende. Mas assédio, juridicamente, ele ocorre num ambiente em que há hierarquia. Então, num trabalho, numa escola, numa faculdade, né? Agora, o termo que a gente utiliza corretamente é a importunação sexual, que a gente chama de assédio. Ou seja, é qualquer ato que incomode a mulher, que atente a mulher, encostar nela indevidamente, puxar a mulher. O tal do beijo roubado, entre aspas, não existe. Isso é uma importunação e é o que a gente chama popularmente de assédio. Então, a mulher que se sentir incomodada, ela deve e pode procurar ajuda. Não precisa ser um ato extremo, né? O extremo, quando chega numa violência física, numa ameaça, a gente já considera estupro, ainda que não haja a conjunção carnal. Agora, esse ato de importunar, ele é o que a gente chama de assédio, e a mulher não deve sofrer esse tipo de violência. É como a gente fala, não é não. Se alguém veio brincar com ela e ela falou não, é não, e ela tem que ser respeitada. Exatamente, respeito acima de tudo. E Flávia, você falou que então as mulheres que se sentirem importunadas, elas devem procurar o auxílio, né? De que maneira que vocês, advogadas, vão estar espalhadas aí nos blocos, nas ruas? De que maneira que as mulheres, então, que se sentirem assediadas podem procurar por vocês? Perfeito.
Bom, nós estaremos em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Paulo, em tendas, nós estaremos com a camiseta da OAB, uma camiseta vermelha, escrito em branco, OAB por elas, Comissão das Mulheres Advogadas, então vai ser fácil de identificar presencialmente. A mulher que se sentir violentada ou importunada, ela deve procurar esse auxílio e ela vai ser acolhida e ajudada. E volto a repetir, vamos imaginar que a mulher não, mesmo na cidade de São Paulo, ela não encontre presencialmente alguma voluntária, ela pode e deve acessar a plataforma, preencher os dados, que ela também será contactada, acolhida e orientada, porque muitas vezes o que a mulher precisa é disso, né? De uma orientação e de um acolhimento para ela ter certeza, saber que ela está ali amparada e que ela tem o que fazer. Uma última pergunta, eu queria. A gente às vezes, infelizmente, vê essa situação de alguém importunando, ou até situações, bem entre aspas, tá, mais graves. Eu digo, às vezes até uma agressão direta na rua. Quem vê, o que deve fazer? Porque também existe o receio, não aquela história de não mete colher mais. Tá tendo uma agressão, eu vou me envolver, isso vai virar uma briga generalizada, eu vou me machucar também. Como agir nesse caso, pensando que nem sempre tem uma autoridade por perto? Bom, existem duas maneiras. Com relação ao nosso projeto e programa, esse do Carnaval, a pessoa que ver, que presenciar, ou que souber, ela pode também acessar a plataforma, porque tem um item que eu presenciei, eu vi, eu soube, e o nome dela vai ser mantido em sigilo. Tá? Então, nós, nesse projeto, ela pode e deve fazer isso. Além disso, não só no Carnaval, mas em qualquer situação, a pessoa que sabe, que escuta, que vê uma violência doméstica, ela deve ligar para o 180 e comunicar, porque aí será feita uma investigação e muitas vezes isso salva aquela vítima, né? Então é importante que a gente, como sociedade, se comprometa com isso e saiba que mete a colher sim e que se a pessoa quiser, a identidade dela será preservada, será mantida em sigilo. Tá certo. Muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos, pelas informações. Flávia Nascimento, vice-presidente da Comissão Mulheres Advogadas. Obrigada, viu?